trabalhar dentro do seu dia. Agora, eu gosto de algumas frases assim que surgem muito interessantes na hora que a gente vai lendo um pouquinho a respeito da história. Essa aqui é uma frase escrita por Teófilos, foi bispo de Antioquia. Ele escreveu isso lá no ano o ano 181 depois de Cristo. E eu creio que ele devia ter assistido aquela série Cosmos do Carl Sagan. E daí ele foi e escreveu. Olha o que ele disse. No quarto dia os luminares foram criados. Sendo que Deus vê de antemão, ele entendeu a tolice dos filósofos cretinos que iriam dizer que as coisas produzidas na terra vieram das estrelas, de forma que eles poderiam colocar Deus de lado. Mas para que a verdade pudesse ser demonstrada, plantas e sementes foram criadas antes das estrelas. Assim sendo, o que veio depois não pode ser a causa daquilo que veio antes. Tinha gente há 1800 anos atrás que estava perfeitamente certo e correto. Mas tem pessoas que falam, não é possível juntar o evolucionismo e o criacionismo. Dá para a gente colocar. Talvez vocês já tenham lido um pouco A Linguagem de Deus, um livro muito interessante. No caso, Francis Collins faz uma proposta bem interessante ali, que é o biologos. É a ideia básica de que, mais ou menos, seria como se Deus tivesse dado o pontapé inicial, tivesse estabelecido certas leis, daí a coisa iria acontecer. Essa ideia é conhecida como evolucionismo teísta. É a posição oficial da Igreja Católica Romana. O George Clooney, que é diretor astronômico lá do Vaticano, diz o seguinte: design inteligente não é ciência, muito embora o pretenda ser. Se você quiser ensiná-lo nas escolas, deverá fazê-lo quando religião ou história cultural é ensinado, não ciência. Ele não acredita que Gênesis é literal, nem tampouco o Papa atual. Ele diz o seguinte: não podemos dizer criação ou evolução, sendo que ambas respondem a duas realidades diferentes. Por assim dizer, nós nos deparamos aqui com realidades que se complementam e que não se excluem mutuamente. Isso é o que muitas pessoas têm tentado fazer. Deus criou o mundo, mas criou via evolução. Tem alguns pequenos probleminhas que eu gostaria de deixar só para nós pensarmos a respeito. Os dias de Gênesis seriam literais? Para que haja uma harmonização, os dias de Gênesis não podem ser literais, pois a evolução necessita de muito tempo e uma semana não seria suficiente. O segundo ponto é que a ordem dos eventos descritos em Gênesis não bate com a ordem proposta pelos evolucionistas. Portanto, o autor bíblico deve ter se equivocado em algum lugar. Terceira, Gênesis 1 e 2, pessoas falam, não, isso é porque eles são mitológicos. O problema é que tanto o Senhor Jesus quanto Paulo citaram como sendo literais. Portanto, ambos devem estar errados. Mas existe um problema muito interessante que está relacionado com o que nós estamos tratando aqui. Se a evolução aconteceu, formas de vida teriam mudado ao longo do tempo, das mais simples até as mais complexas. As menos adaptadas teriam dado lugar às mais adaptadas, até que finalmente surgisse o ser humano e ele começasse a questionar toda essa questão das origens. Portanto, haveria um processo lento, progressivo, de aprimoramento da vida. E, sem dúvida, a vida teria experimentado, a vida, como eu estou expressando, formas de vida teriam experimentado o processo de morte ao longo de toda essa trajetória. Daí o problema que nós temos é como explicar a entrada da morte no mundo antes do pecado de Adão. Esse é um problema muito difícil, porque o apóstolo Paulo declarou que o salário do pecado é a morte. Agora, se a morte não foi o salário do pecado, a pergunta é qual o sentido da obra redentora de Cristo? 1 Coríntios nos diz que convém que ele reine, até que ele tenha posto todos os inimigos debaixo dos seus pés. O último inimigo a ser destruído é a morte. Esse é um ponto importante, um ponto que a igreja precisa defender. Daí a razão do porquê da igreja e o criacionismo. Precisamos saber como defender corretamente, coerentemente, fazendo a separação, a parte científica da parte religiosa. Função da igreja, 1 Timóteo 3,15, Paulo escreve a Timóteo dizendo, para que se eu tardar, fique ciente de como se deve proceder na casa de Deus, que é a igreja do Deus vivo, coluna e baluarte da verdade. 2 Coríntios, capítulo 10, dos 5 a 6, diz que as armas com as quais lutamos, ao contrário,
não são humanas, são poderosas, dadas pelo Senhor Deus para que nós possamos destruir argumentos e toda pretensão que se levante contra Deus. Precisamos aprender a trabalhar, porque estamos aqui para manifestar algo. O quê? A multiforme sabedoria daquele que criou todas as coisas, que é como nos diz o texto lá de Efésios. Portanto, o Evangelho, no fundo, ele é a boa nova que Deus já iniciou o processo de restauração de todas as coisas. Mas nós ouvimos falar no primeiro sermão dessa manhã algo fascinante, desse grande amor que Deus tem para conosco. Eu gostaria de encerrar fazendo apenas algumas perguntas sobre o Criador de todas as coisas. Quando nós lemos lá no livro de Apocalipse, capítulo 4, verso 11, ali nos é dito o seguinte: Tu, Senhor e Deus nosso, és digno de receber a glória, a honra e o poder, porque criaste todas as coisas e por tua vontade elas existem e foram criadas. Eu gostaria de deixar uma pequena pergunta. Dois textos relacionados com o que nós acabamos de ler. Colossenses 1,16. Porque nele foram criadas todas as coisas, que há nos céus e na terra, as visíveis e as invisíveis, sejam tronos, dominações, principados e potestades. Tudo foi criado por ele e para ele. João capítulo 1, verso 3. Ele estava no princípio com Deus, todas as coisas foram feitas por ele, e sem ele, nada do que foi feito se fez. Pergunta. Resposta. Vamos orar. Querido Deus, nós somos gratos a Ti mais uma vez, porque o Senhor trouxe à existência todas as coisas. E como Criador, o Senhor veio ao nosso encontro. O Senhor nos buscou numa situação de rebelião, numa situação de pecado e de revolta contra o Senhor. Não existem palavras para que nós pudéssemos expressar a nossa gratidão por aquilo que o Senhor fez por nós, vindo ao nosso encontro para nos salvar da nossa própria condição, na qual nós nos colocamos. Muito obrigado pela pessoa do Teu Filho, que não somente trouxe à existência todas as coisas, mas também trouxe a nossa salvação à existência. Que Ele, em todo o tempo, possa ser honrado e glorificado como o grande Deus. Portanto, nós Te bendizemos, a Ti, ó Deus, por todas as coisas que o Senhor tem feito e pela Tua palavra que nos tem sido dada. Assim nós oramos, humildemente no nome de Jesus. Amém.